Olá! Você sabia que existe um tipo de alimento que é mais mortal que o açúcar? E pior, você pode estar consumindo todos os dias. Além de ser um alimento mortal, ele faz um grande estrago na sua saúde. Causa inflamação no corpo, faz você comer mais e engordar, aumenta seu risco de diabetes, de demência, de câncer. E pior, você está sendo manipulado. A indústria alimentícia quer que você coma esse tipo de alimento. Eles fazem de tudo para você colocá-lo no seu carrinho de supermercado e consumir o mais depressa possível. Não sei se você percebeu, mas nos últimos anos estamos fumando menos, tentando nos exercitar mais, buscando nos cuidar mais, mas mesmo assim as pessoas vêm engordando, tendo mais pré-diabetes e diabetes. E durante a pandemia houve um crescimento nas mortes por doenças cardiovasculares. Só para você ter uma ideia, desde 1930, os problemas cardíacos, câncer, diabetes aumentaram mais de 500%. Será que existe um inimigo oculto capaz de explicar tudo isso? Existe. Você vai descobrir tudo sobre esse tipo de alimento, que é o mais mortal que é o açúcar, nesse vídeo. Além disso, vai aprender a fazer escolhas alimentares mais saudáveis e fazer do alimento seu remédio e não seu veneno. Mas antes, já vai curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E espalhe esse conhecimento para o maior número de pessoas via WhatsApp, Facebook, Telegram. Compartilha aí. E me conta, você come comida de verdade ou acha que come? Cuida bem da sua saúde? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Em 2019, antes da Covid, quase 55% das mortes registradas aqui no Brasil foram causadas por doenças crônicas não transmissíveis. Quais são elas? Ataques cardíacos, derrames, câncer, demência, todas têm em comum um ponto-chave: a inflamação. Lembre disso, inflamação. E qual é o tipo de alimento que mais inflama seu corpo? Os alimentos ultraprocessados, ou junk food em inglês, ou seja, comida lixo. Acabou de sair um estudo no começo de novembro de 2022, feito por pesquisadores brasileiros e chilenos, onde foi calculado o número de mortes prematuras devido aos alimentos ultraprocessados no Brasil. E o resultado é assustador. São quase 57 mil óbitos por ano. Isso é muito ou pouco? Para comparação, em 2019 houve 45 mil homicídios no Brasil. Então os ultraprocessados matam mais que arma de fogo e arma branca juntos. Ah, mas eu não como isso. Será? O que são alimentos ultraprocessados? Alimentos ultraprocessados são, como o próprio nome diz, muito mais processados que o normal. Só abrindo parênteses aqui, muitos alimentos perfeitamente saudáveis são processados. Temos que moer o trigo para obter a farinha, e isso é processar o alimento. Nós esprememos a laranja para vir o suco, isso também é processamento. Nenhum desses dois exemplos a pessoa está adicionando ingredientes, mas pegando as coisas da natureza e transformando-as em outra coisa. Os alimentos ultraprocessados normalmente têm uma lista de ingredientes muito longa. E se você for tentar ler os nomes estranhos do rótulo, você não vai conseguir fazê-los em casa. Você não vai ter muitos daqueles ingredientes e nem saberá onde comprá-los. Esses alimentos foram feitos meses atrás em uma fábrica distante de você. E a indústria precisa colocar muita química lá dentro para evitar que a comida fique velha e nojenta. A prioridade da indústria é deixar com que o alimento pareça recém-feito, bonito e crocante. Então, eles precisam colocar corantes artificiais, emulsificantes artificiais, aromatizantes. Só uma pergunta: se você preparar sua comida em casa, você precisa disso? Claro que não, mas também não vai durar um mês ou 6 meses. E será que toda essa química que aumenta a vida útil desses alimentos faz bem para você? Não, é uma bomba. Ah, mas as comidas ultraprocessadas têm nutrientes, né? Não, as comidas ultraprocessadas têm muitas calorias e pouco nutrientes. E pior, esse monte de química pode prejudicar a absorção dos nutrientes. Então altera sua flora intestinal. Eu já falei nos outros vídeos o quanto sua microbiota é importante. Além de inflamar seu corpo, causando dores articulares e musculares, piorando sua memória, seu sono, deixando você estressado. Sem contar nas embalagens cheias de plástico, que é chamado neocontaminantes, que pode baixar sua testosterona e aumentar o estrógeno e seu risco de câncer de mama. Quais são os alimentos ultraprocessados?
É o macarrão instantâneo, os nuggets, as pizzas congeladas, as bolachas, salgadinhos de pacote, as salsichas, os refrigerantes, energéticos, iogurtes, sorvetes, cereais matinais. Quase 20% das calorias ingeridas pelos brasileiros hoje vêm dos ultraprocessados. Nos Estados Unidos isso chega a 60%. E as crianças estão sendo bombardeadas por propagandas e estão querendo esse tipo de alimento. Imagina o estrago no futuro. Mas será que as comidas ultraprocessadas fazem mal mesmo? Teve um cientista da NIH, do National Institutes of Health dos Estados Unidos, que discordava que os ultraprocessados fossem maléficos. Então ele criou 2 cardápios, de mais ou menos 4.000 calorias cada. As 2 dietas eram semelhantes em gordura, açúcar, sódio, fibras, sendo que uma delas era 80% de alimentos ultraprocessados e a outra era comida de verdade. As pessoas comeriam essa comida por 2 semanas e foram ver o que aconteceu. Quando as pessoas comiam no cardápio de ultraprocessados, elas comiam 500 calorias a mais do que quando elas comiam comida de verdade. Então, primeiro ponto, os ultraprocessados não saciam. É muito difícil você parar de comê-los. Quando as pessoas comeram ultraprocessados, ganharam peso e gordura corporal rapidamente. Mas quando voltaram para a dieta caseira, não processada, aconteceu o inverso. Eles perderam peso e houve um aumento nos níveis de peptídeo YY, que é um supressor da fome, e houve queda nos níveis de grelina, que é o hormônio da fome. Então se saciaram mais rápido e tiveram menos fome. O segundo ponto é que os alimentos ultraprocessados são absorvidos pelo seu corpo muito mais rapidamente, já na parte superior dos seus intestinos. Então vai aumentar o açúcar do seu sangue muito depressa, e seu corpo vai precisar despejar um balde de insulina para contrabalançar isso. Dê uma olhada na textura dos alimentos ultraprocessados. Eles têm pouca ou nenhuma fibra e são fáceis de mastigar e digerir rapidamente, apesar de serem ricos em calorias. Quando é comida de verdade, uma fruta, um legume, esses alimentos têm mais estruturas, têm fibras e seu organismo vai absorver lentamente, evitando o pico de açúcar que vai contribuir para a resistência insulínica, pré-diabetes e o diabetes tipo 2. E você acha que aqueles corantes e química fazem bem? Claro que não. Os emulsificantes, que servem para dar uma textura mais macia e cremosa para a gordura, atuam no revestimento do nosso intestino. Estudos sugerem que eles podem tornar seu intestino mais permeável, leaky gut, causando inflamação. E outra coisa muito interessante, você já pegou um alimento ultraprocessado e viu se ele apodrecia? Um pacote de batatas do McDonald's ou um hambúrguer, por exemplo? Eles fizeram isso na Islândia, antes do último McDonald's de lá fechar em 2009. E acredita ou não, 10 anos depois, a batata frita e o sanduíche pareciam intactos. 10 anos depois. Nós fizemos o teste aqui em casa. Comprei um pacote de batata do McDonald's e um mês depois esse pacote estava mais duro, mas parecia comestível, parecia intocado por micróbios. Meus filhos ficaram impressionados com o experimento, principalmente porque, como forma de comparação, colocamos uma batata ao lado. Um mês depois a batata derreteu de tanto fumo e a batata do McDonald's continuava firme e forte. Você não acha que é algo duvidoso sobre um alimento que é imortal? Na batata real, os fungos encontraram valor nutricional, significando que ela estava viva. E por que eles desprezaram a batata industrializada? Tem motivo, né? E o pior é você comê-las. Você gastar seu dinheiro suado em uma comida cara e venenosa. E cuidado, você está sendo manipulado. As indústrias alimentícias não querem te nutrir. Elas querem te viciar. E elas sabem como fazer isso, aumentando sal, açúcar e a gordura. Por isso que os alimentos ultraprocessados são tão saborosos. E todos os anos as empresas de alimentos apresentam centenas de novos alimentos ultraprocessados com uma grande variedade de sabores. Tem um livro bem interessante sobre o assunto que eu li há quase 10 anos, Sal, Açúcar e Gordura, do Michael Moss. Vale a pena ler esse livro, que ele expõe como as indústrias alimentícias fazem para nos manipular. Não é por acaso que todas as grandes empresas de cigarro compraram indústrias de alimentos a partir dos anos 70. Eles entendem muito sobre vício, propaganda e puderam aplicar esse conhecimento em outro setor, que por acaso é a nossa comida. Então, não é à toa que tem açúcar no seu molho de tomate,
ou que tem açúcar na receita do seu pão integral. O açúcar não fazia parte da receita original desse pão, não. Mas tem lógica. A indústria quer que você coma mais, que você volte para comprar mais daquele pão ou daquele ketchup. O sal, a mesma coisa. Todo mundo gosta de sal. Aumenta o sal e o alimento vai ficar mais saboroso e você vai comprar mais. A gordura também. Evoluímos para comer gordura quando conseguíamos. Tinha épocas de escassez de comida, mas agora vivemos em um mundo de abundância. Pela primeira vez na história do mundo, temos mais obesos que pessoas com baixo peso. Mas nós adoramos gordura. E eles enchem de gordura do pior tipo de todas, por causa disso. Quais as doenças associadas aos alimentos ultraprocessados? Algumas já falei: diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, tanto infarto quanto derrame, câncer, especialmente o câncer de intestino, depressão, demência, doenças inflamatórias, hipertensão, colesterol alto, hiperatividade, a lista é longa. Tem um estudo espanhol que viu que pessoas que comem mais de 4 porções de alimentos industrializados por dia apresentam um risco de 62% maior de morrer se compararmos com aquelas pessoas que comem menos de 2 porções. Só como comparação, o consumo excessivo de açúcar aumenta o risco de morte prematura em 12%. Então, mata mais do que o açúcar. E o que fazer para mudar isso? Primeiro é reconhecendo, identificando os alimentos ultraprocessados na sua dieta e tentar retornar àquela dieta tradicional do brasileiro: arroz, feijão, farofa. Não substituir as comidas típicas regionais, por exemplo, o açaí, por um danoninho, porque tem muitas vitaminas. É brincadeira, né? A maneira mais simples de cortar alimentos ultraprocessados da sua dieta é comprar menos alimentos preparados lá no supermercado, aqueles embalados, e consumir mais alimentos integrais e minimamente processados. Se reduzirmos o consumo em 20%, o Brasil retornaria ao patamar de uma década atrás. Se reduzíssemos em 50%, estaríamos no patamar da década de 90. Não faz tanto tempo assim. Não podemos deixar o consumo de ultraprocessados crescer ainda mais, chegar nos níveis dos Estados Unidos. Comer alimentos frescos, in natura, frutas, verduras, legumes. Eu sei, alguém vai me dizer, mas os alimentos ultraprocessados são mais baratos. E é verdade, pela primeira vez eles se tornaram mais baratos que alimentos frescos. Mas você comeria um veneno porque é um pouquinho mais barato? Pense duas vezes. O remédio que você vai comprar para aliviar as doenças causadas por esses alimentos vai sair muito mais caro que você comprar na feirinha os alimentos saudáveis. Você também deve eliminar refrigerantes, energéticos, bebidas esportivas que possuem muitos aditivos e nenhuma nutrição. Substitua por água com limão, chá sem açúcar ou água com gás se você gosta das bolinhas. Evitando os alimentos ultraprocessados, você fará ao seu corpo um grande favor. Tenho certeza que terá um impacto impressionante na prevenção e até mesmo na reversão de algumas doenças. Vamos fazer a nossa parte? Gostou do vídeo? Espero que sim. Compartilhe para as pessoas que você gosta. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre água com limão. Será que você deveria tomá-la todos os dias? E meu vídeo sobre as vitaminas que melhoram a sua memória. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!